Oi, eu sou a Jaque, da marca Crochê por Terapia, e hoje a gente vai aprender a bolsa Cestaria em parceria com a VIP Acessórios. E nós vamos precisar do Polivip de 5 milímetros. Na aula gravada, eu fiz o cestinho em ocre e a parte da bolsa no fio borgonha, lançamento da VIP. A gente vai precisar de aproximadamente 90 gramas para o cestinho e aproximadamente 180 gramas para a bolsa, totalizando 270 gramas aproximadamente. Para essa versão aqui, eu coloquei a alça única de mão de corda na cor borgonha e a alça fina de corrente, que aqui ela tá como enfeite, mas no vídeo eu ensino como você explicar também para sua cliente como ela pode ficar no ombro e na transversal, enquanto essa aqui vai fazer a vez do enfeite. Nessa daqui, na cor terroso, eu coloquei um lançamento da VIP, que é a multi-alça Elos na cor orange. Olha que linda que ficou. A nossa bolsa cestaria ficou com 20 centímetros de largura por 17 centímetros de altura. Vamos agora para os materiais auxiliares. Nós vamos começar o nosso cesto com a agulha número 5. Logo depois, para começar a bolsa, a gente vai mudar para a agulha número 6. Eu aviso na hora, tá? Tesoura, agulha de tapeceiro e um isqueiro. Então agora vamos para a nossa aula. Vamos começar a nossa aula fazendo uma laçada inicial. Laço, fecho meu nozinho e vou começar aqui com 9 correntinhas. Estamos utilizando a agulha número 5 para o início. 1, 2, 3, 4. 9 correntes. Vamos virar. A primeiro gominho que fica aqui atrás, eu vou pular. E vamos para o segundo. Coloco a minha agulha, pego a minha laçada, dou uma altura, laço e fecho. Primeiro ponto baixo. Vamos para o segundo. Terceiro. Ó, aqui tem um nozinho, aqui ainda tem um gominho. Se você virar, ainda tem uma correntinha, então vamos fazer o ponto baixo dessa correntinha. Vou ajustar aqui meu nozinho. Ficamos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, aqui dentro do mesmo lugar, que também significa, ó, esse lugar aqui, nós vamos fazer. Fizemos o 1, que é o número 8. Vamos esticar um pouquinho mais a laçada. Laço, faço mais um. Estico a laçada. Mais 2. Estico a laçada. Laço o terceiro ponto, que na verdade é o quarto, porque o primeiro aqui é o 8º desse lado. E aqui eu vou fazer o primeiro dos 8 desse lado. Então, no mesmo lugar, tem 5 pontos. 3 da quina, 1, 2, 3, 1 do início de cá e 1 do final desse lado aqui. Então, eu já fiz um, vou continuar aqui, ó. Vou aproveitar e vou arrematar esse fiozinho, mas vou pegar os 2 fiozinhos da carreira anterior do nosso ponto de base, vou dar altura, laço e fecho. Vou pro meu segundo ponto desse lado aqui. Terceiro. Quarto. Já vou soltar esse fio pra gente arrematar depois. 5. 7 e o 8º tá aqui no finalzinho. Essa é a correntinha que a gente pulou o nosso gominho.
mas ela vai servir como ponto já já. Fiz o último ponto, que é o 8º. Então, eu já tenho o 8º daqui e eu já tenho o 1º daqui. Então, eu só preciso de 3 pontos na quina. Mas eu vou fazer 2, porque eu vou fazer o fechamento e essa correntinha aqui vai servir como ponto. Então, 1 a mais no mesmo lugar. 2. E vou vir aqui, ó. Estico a laçada, venho no primeiro ponto baixo que a gente fez, vou de trás pra frente. Coloco a minha agulha nas 2 laçadas, pego a minha laçada e levo lá pra trás, fazendo tanto o fechamento quanto o nosso 3º ponto da quina, ó. Então, eu fico com 1, 2, 3, que a gente vai começar agora. O primeiro do lado de lá e o último do lado de cá. Então, agora eu vou laçar. Eu entrei com todos, tá? Entrei nos 2 fiozinhos que eu levei lá pra trás. Peguei a laçada lá de trás, ajusto, puxando o fio do novelo. Laço, trago pra frente. E faço um ponto baixo. Vou fazer aumento aqui, aqui e aqui. Os 3 pontos da quina terão aumento. E esse aqui é o último, né? Que a gente fez, é o último ponto da quina. Então, eu já começo a segunda carreira com o aumento. Esses 2 aumentos eu vou fazer no final dessa carreira. Aqui tem um pontinho, tá? Não perde esse pontinho, porque ele faz parte dos 8 pontos que a gente vai seguir agora. Sete e 8. Chegamos aqui na quina, 3 pontos da quina com aumentos. 1. Percebe que eu dou mais uma esticadinha aqui. 2. Uma altura, ó. 3. Já vou fazendo a curva. 4. Então, ao invés de 3, nós teremos 6. E aqui mais 1 e 2. Então, a nossa quina já foi feita com 6 pontos. Vamos agora continuar com os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficamos aqui com os 2 que faltam fazer aumento desse lado. Então, vamos fazer 2 em cada ponto de base. 1, 2 pontos. 1 e 2. Agora, esse ponto aqui não tem essa cabecinha de cima, nós vamos esticar. Vamos vir de trás pra frente nesse primeiro ponto, que tem essa finalização aqui em cima, para fazer o fechamento e a finalização do primeiro ponto. Ó, fizemos a cabecinha do primeiro ponto. Então, começamos assim. Carreira de número 3. A gente vai fazer ponto baixo centrado. Então, eu vou pegar aqui, ó, bem no meio desse Vzinho. Coloco a minha laçada pra sair aqui, ó, bem no meio do ponto, ó. Vou esticar um pouquinho, vou puxar um pouquinho pra diminuir essa laçada que tá aqui atrás. Mas não posso perder. Laço, trago pra frente, dou altura, e aí eu coloco ela na agulha, laço, fecho meu primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira. Agora, a gente vai olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São os aumentos desse lado. Nesse lugar aqui, nesse primeiro ponto desse primeiro aumento, eu vou colocar um aumento. Aqui um sozinho, aqui um aumento, aqui um sozinho.
Então, aqui onde a gente está começando, eu já vou colocar um aumento, dou altura, laço, fecho. E no próximo ponto centrado, um sozinho, faz parte do aumento, tá? Bem no meinho do ponto, onde ele sai. Um fiozinho para um lado, um para o outro e um gominho. Dou altura, laço e fecho. Com esse ponto eu finalizo a quina, tá? Agora é que eu vou começar os 8. Porque a gente simulou antes. Bom, aqui é um aumento, aqui é um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento e um sozinho. Agora vamos continuar com os 8 pontos baixos, só que centrados. Bem no meio do Vzinho. Saindo aqui, ó, também bem no meio do Vzinho. Dou altura, laço e fecho. No meio do Vzinho, para sair aqui no meio. Segundo ponto. No meio, ó. Altura e fecho. Terceiro. Vamos seguir assim até o 8º. Oito pontos após esse ponto aqui, depois do aumento, porque ele faz parte da quina. Cheguei aqui, ó, nos 6 pontos da quina. Então, como é que eu vou começar? Como é que eu simulei aqui? Sempre centrado, tá? Mesmo sendo aqui na quina, ó. Eu vou começar com o aumento. No próximo centrado, sozinho. No próximo, um aumento. No próximo ponto, bem no meio, tá? Aqui eu só tenho um. Não, aqui é um aumento. Fiz um aumento no primeiro, sozinho. Vou alternar aqui nessa quina e na outra. Um aumento. Um sozinho. Então, eu começo com um aumento e termino com um sozinho. Conforme a gente fez aqui, lembra? A gente simulou e terminou com um sozinho aqui. Depois do primeiro que tá sozinho, é que a gente contou 8 pontos para chegar na próxima quina. Então, agora eu vou novamente fazer os 8 pontos baixos centrados. Oito. Cheguei aqui no meu aumento. Começo com um aumento nesse primeiro ponto, no centrado. 1, 2. No próximo ponto, um sozinho, centrado. No próximo, um aumento. 1 e 2. No próximo ponto, um sozinho, que eu já vou encontrar aqui, ó, com um aumento e um sozinho. Então, comecei com um aumento, terminei com um sozinho. Estico a minha laçada, vou ajeitando aqui a minha base e vou fazer o mesmo fechamento. Lembra? De trás para frente, levo a minha laçada lá para trás, faço assim o fechamento da carreira e a cabecinha do primeiro ponto. Puxo o fio do novelo para diminuir a laçada que tá na minha agulha.
Estamos aqui na terceira carreira, vamos para a quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos continuar com ponto baixo centrado. Então, lembra que aqui tem um ponto. Ó, se eu tirar, eu tô aqui no centrado, ó, no Vzinho, aqui que eu vou colocar, tá? A minha agulha. Levo lá pra trás novamente. Vou colocar minha agulha aqui no meio. Não posso puxar muito essa laçada, que eu vou precisar dela. Segurando ela aqui, ó. Trago pra frente. E coloco ela na minha agulha pra laçar e fechar o primeiro ponto baixo centrado. 1, 2, 3 da quarta carreira. Agora vamos novamente olhar para os nossos aumentos, que agora são 9, né? Vem daqui, aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem um pontinho. E 9, que é logo após o aumento, lembra da carreira anterior? Então, nós vamos olhar aqui para simular também, para ver por onde a gente começa aqui. Nesses 2 aumentos primeiros aqui, a gente vai fazer 2 sozinhos. Nesse sozinho, um aumento. Nesses 2 aumentos, um sozinho. Nesse sozinho, um aumento. E aqui eu tenho, ó, um aumento onde eu vou fazer 2 sozinhos. Então, eu começo com um sozinho, no próximo ponto, no centro do ponto. Ó, eu faço um sozinho também. E, da mesma forma, quando a gente começa com aumento, a gente termina com sozinho. Aqui a gente vai começar com 2 sozinhos e vamos terminar com um aumento, que é esse ponto aqui. Vou fazer aumento. Então, na quarta carreira, eu começo com 2 sozinhos e um aumento. E sigo fazendo meus 8. E cheguei na quina, onde tem, ó, um aumento, que eu vou fazer 2 pontos baixos centrados sozinhos. Um para cada ponto, bem no meinho, ó. Um ponto baixo sozinho. Um sozinho. E agora, nesse ponto baixo sozinho, eu vou fazer aumento de ponto baixo centrado. 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora eu tenho um aumento, vou fazer 2 sozinhos, um para cada ponto. Sempre no centrinho do nosso V. Coloca aqui e confere aqui atrás. 2 pontos sozinhos, um para cada ponto, porque a gente tem aumento na carreira anterior. Aqui que a gente tem o sozinho, eu vou fazer um aumento. Aqui a gente tem um aumento, vou fazer um para cada ponto de base, um ponto baixo centrado para cada ponto. E esse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele ainda é da quina. Então, agora eu termino com aumento. É só lembrar, começou com 2 sozinhos, não foi? Então, a gente precisa terminar aqui com o aumento da quina. Começamos com 2 sozinhos e um aumento. Então, ó, 2 sozinhos. Se quiser marcar aqui, é legal, tá? Eu não marco, já dou uma olhada, mas você pode marcar aqui, ó. Só olhar para esses aumentos e ver que você fez 2 sozinhos antes. Então, nessa quina da quarta carreira, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Vou fazer 8 e vou chegar aqui, ó, nesse aumento, onde eu vou fazer 2 sozinhos.
Terminei os 8 pontos sozinhos, já cheguei aqui nesse aumento. E nessa carreira, eu começo com 2 sozinhos. Então, aonde tem aumento, eu coloco ponto sobre ponto, sozinho. Esse tá sozinho, vou colocar um aumento, que foi o que a gente simulou no início da carreira. Aqui eu tenho 2, vou colocar um para cada ponto de base, sempre lembrando, ó, de entrar aqui no meio. Eu senti, já virei, ó. Um para um lado, outro para o outro e o gominho em cima. Então, aqui é ponto sobre ponto, porque eu tenho um aumento na carreira anterior. Agora eu tenho o sozinho, vou fazer o aumento. Tudo já foi calculado quando a gente começou essa carreira. Então, se eu tenho um aumento aqui, agora eu tenho os 2 sozinhos por onde eu comecei e o aumento final. Estico a laçada, venho de trás para frente, levo a minha laçada lá para trás, finalizando assim 1, 2, 3, 4 carreiras. A 5ª carreira da nossa base tem o mesmo fundamento, tá? Vou esticar um pouquinho aqui para diminuir essa laçada. Vou entrar aqui bem no meio desse ponto centrado aqui, ó, onde tá indo a minha laçada. Então, eu entro aqui no meio desse ponto centrado. Laço. Cuidado com essa laçadinha aqui. Eu sempre seguro aqui com esse dedo. Trago pra frente, vou puxar um pouquinho até pra diminuir essa parte aqui. Vou dar altura, vou encaixar a minha laçada que ficou lá atrás. Pra começar o meu primeiro ponto baixo centrado da 5ª carreira. E novamente a gente vai simular aqui. A gente começou com aumento na 3ª carreira, começamos com 2 sozinhos na 4ª carreira. E agora na 5ª carreira, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem 2 sozinhos aqui, né? Eu vou fazer um aumento, 1, 2, 3 sozinhos. Ó, lembra que os 3 sozinhos acabaram aqui no aumento. Aí eu faço um aumento, 1, 2, 3 sozinhos, que acaba aqui no aumento. Então, agora tá na hora de um aumento e 1, 2, 3 sozinhos, que acaba aqui no aumento. Então, vou fazer um aumento logo no início da nossa 5ª carreira. Ponto no mesmo lugar. Dou altura, laço e fecho. Começo a minha 5ª carreira com aumento. Tenho 3 pontos aqui. Vou terminar aqui nesse aumento fazendo um para cada. 1, 2, bem no centro do ponto, 3. Então, se eu estou terminando aqui com 3 sozinhos, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou começar com aumento. Terminei com sozinho, começo esse ponto aqui com aumento. Por que eu não conto? Porque quando eu acabo aqui, eu faço 8 e já chega nele. Mas se você quiser, coloca aqui 2 pontos antes, aqui, 1, 2, nesses 2, nesse primeiro. Então, aqui eu vou começar com aumento e 1, 2, 3 sozinhos, ó, terminando aqui no aumento. Mesma coisa a gente vai fazer do lado de lá. Então, aqui eu comecei com aumento, 3 sozinhos, vou fazer meus 8. Vou fazer com vocês pra gente já dar de cara ali com a quina. Sete e 8. Então, já tô aqui, ó, nos 2 pontos sozinhos antes do aumento, né? Então, eu já vou fazer meu aumento. 1, 2 no mesmo lugar. Tenho, ó, 3 pontos aqui, são os 3 sozinhos. O último eu termino ali no final do aumento.
Um, dois, e ó, último aumento aqui, 3. O próximo é um sozinho, vou fazer aumento. Já fiz 3 sozinhos, então tá na hora de fazer o aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, novamente, eu tenho esses 3, ó, um sozinho e um aumento aqui, na carreira anterior. Então, eu vou fazer 3 sozinhos. 1, 2 e 3. Agora, eu tenho um sozinho e vou fazer meu aumento. 1, 2. Logo depois dos 3 sozinhos, né? Eu faço o aumento. E aqui, ó, vai terminar 3 sozinhos. Então, a gente começou aqui, ó, com aumento. Vamos terminar aqui com 3 sozinhos. O último é sempre o último ponto do aumento. 2 e 3. Agora eu faço 8 sozinhos. Oito. Agora eu tenho, ó, 2 sozinhos e um aumento. O primeiro é aumento. 1, 2. Aqui a gente já simulou, né? Para começar essa carreira, a gente já precisou simular. Então, depois dos 8 pontos sozinhos, vem um aumento e 3 sozinhos. 1, 2, 3. Próximo, um aumento. 1 e 2. E os próximos que eu tenho aqui são os 3 sozinhos, porque nós já começamos com aumento. Fizemos a simulação e começamos aqui com aumento, finalizamos aqui agora com 3 sozinhos, que é o caso daqui também, ó. Começamos com um aumento, fizemos 3 sozinhos e fizemos 8. Começamos com um aumento, 3 sozinhos, um aumento, 3 sozinhos, um aumento, 3 sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento, 3 sozinhos, um aumento e 3 sozinhos. Estico a laçada, vou de trás para frente nas primeiras alcinhas que estão deitadas, levo minha laçada lá para trás, finalizando assim a base. Agora vamos para a subida dessa lindeza aqui. Nossa base ficou com 46 pontos no total, contando com esse pontinho aqui, porque aqui é um ponto, né? Essa laçada é a cabecinha do primeiro ponto aqui desse aumento da carreira anterior. E agora a gente vai pegar apenas uma dessas alcinhas que a gente tá levando lá pra trás. Coloco aqui no meio, pego essa aqui de trás, ó. Coloco a laçada que tá lá atrás, laço e trago pra frente. Essa primeira carreira vai ser de ponto baixo, deixando uma alcinha na frente. Então, eu vou pegar essa alcinha aqui de trás, mais esse gominho que tá aqui, ó. Cada pontinho vai ter um gominho. Então, alcinha de trás com o gominho, seguindo essa primeira carreira de subida, sem nenhum aumento. A alcinha de trás, a gente olha pro vizinho, coloca no meio e vem pegando o gominho. Laço, dou altura, laço e fecho. Vou fazer isso até o final, mantendo os meus 46 pontos.
Comecei aqui, fiz a primeira quina. E o nosso trabalho tende a vir para o lado de cima, porque não tem mais aumento. Mas, na verdade, é assim, tá? É a primeira carreira de subida. Então, a gente vai ajeitando e continua fazendo. Tende a voltar? Pode ser. Mas você já sabe que é o primeiro ponto, ou que é a primeira carreira de subida. Então, você ajeita, porque ela pode ficar assim, tá? E aí você pode achar que é pra cá, mas não é. É pra cá. Primeira carreira de subida. Vou seguir até o final pra gente finalizar juntas e começar a próxima. Cheguei aqui até o final. Vou ajeitando aqui meu cestinho da bolsa cestaria. Estou aqui com a primeira carreira de subida. Vamos finalizar sempre da mesma forma. Estico a laçada. Venho aqui, ó, nas duas primeiras correntinhas que estão deitadas, de dentro para fora. Pego a minha laçada e levo lá para trás. Finalizei a cabecinha desse ponto e vou iniciar exatamente aqui, nesse Vzinho. Bem aqui embaixo, no Vzinho, encontro o meu centro aqui. Tá muito comprida essa laçada, vou puxar um pouquinho com cuidado para não perder. Se perder, a gente faz de novo, né? Trago pra frente, dou altura, coloco a minha agulha aqui na laçada que tá lá atrás, laço, faço o primeiro ponto da segunda carreira de subida. Então, agora, a gente vai seguir com os nossos 46 pontos, sempre no centrado, sempre fechando, iniciando da mesma forma, até chegar na altura desejada. E eu volto aqui pra gente ver quantas carreiras nós vamos precisar fazer. Vou seguir fechando da mesma forma, iniciando da mesma forma. Cheguei aqui no final do nosso cesto da bolsa cestaria. Fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no total. A gente começa a contar logo depois dessas alcinhas aqui que a gente deixou aparecendo. Então, eu já levei a minha laçada lá pra trás, só pra mostrar, né, fechamento completo. Mas eu vou trazer pra frente, porque eu vou cortar esse fio. Vou puxar ele todo aqui pra frente. Vou vir aqui, ó, da mesma forma. Levo a minha laçada lá pra trás. Vou simular aqui, ó, vou voltar pra cá. Vou simular aqui a minha correntinha. Então, eu venho aqui pra trás, pego um gominho, passo no meio do meu Vzinho, exatamente onde tá saindo essa laçada, ajusto. E trago pra frente aqui, ó, pra trazer ele pra trás e fazer a minha última correntinha fake. Fechamento e correntinha. Vamos arrematar esses dois fios. Esse aqui a gente já puxou até aqui. Vou fazer assim só pra gente cortar. E queimar, derreter. Puxa um pouquinho que ele fica escondidinho aqui, ó. Aqui eu vou, apesar de estar pequeno, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou descer, porque eu não quero que me atrapalhe aqui na hora, quando a gente sela, pode atrapalhar aqui na hora de fazer a primeira carreira da trama da bolsa cestaria. Então, eu vou descendo. Aí, agora aqui eu sei que não vai me atrapalhar, porque eu vou trabalhar aqui, né? Pronto. Puxo. Corto e derreto. Puxo aqui pra esconder o meu arremate. Ajeito meu cestinho com esses Vzinhos aqui todos pra cima. Ficamos assim, ó. Agora, vamos começar a subida da bolsa cestaria. Está na hora de trocar a nossa agulha. Vamos para a agulha número 6. Eu escolhi o Borgonha, Polivip de 5 milímetros. Tem também em malha, essa cor lançamento.
Já até me perdi aqui, mas eu acredito que seja aqui, ó. Finalização de carreira. Eu começo ou por aqui, tá? Vou começar aqui. Então, nós vamos pegar só uma das alcinhas, a de cima. Vou pegar meu fio, vou deixar um fiozinho aqui para remate. Vou trazer ele pra dentro. Vamos trabalhar de dentro, toda a parte de dentro do cesto, tá? Para começar a fazer a trama. Seguro a minha laçada. Essa laçada tem que ser generosa, porque a gente vai, ó, fazer uma volta completa sem soltar, tá? Laçada generosa, coloco o meu dedinho aqui, faço a minha volta, pego a laçada, o fio do novelo, passo por aqui. Ó, ele fica preso entre o fio e a parte de cima, ó. Tá presinho. Agora, como é o primeiro, eu vou segurar, puxar um pouquinho aqui para não ficar tão alto. Laço, tiro 2. Esse ponto fake, ele serve para ponto alto e ponto meio alto. Nossa trama aqui, a gente vai alternar ponto meio alto com ponto baixíssimo. Então, já trabalhei aqui, venho para o próximo ponto. O próximo ponto eu vou pegar nas duas alcinhas, vou continuar para arrematar isso aqui, tá? E vou fazer laço, trago para dentro e vou passar direto na laçada da agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Próximo ponto, só essa alcinha de dentro. Mas eu tenho que laçar, porque é ponto meio alto. Laço, venho na alcinha de cima, ó. Deixo essa aqui embaixo, pego só uma das alcinhas, laço, trago pra frente, laço e fecho tudo. Próximo ponto, pego nas duas alcinhas. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Laço, passo direto na laçada da agulha. Puxei o que eu podia aqui, vou arrematar mais um pouquinho. Então, eu vou laçar, já fiz o baixíssimo, vou laçar, vou pegar só essa correntinha aqui. Vou entrar no meio, né, na verdade. Continuo arrematando mais um pouquinho esse fio. Trago pra frente, dou altura, laço, tiro tudo. Ponto meio alto. Ponto baixíssimo, próximo ponto aqui aparecendo. Boto nas duas correntinhas, vou fazer meu último arremate aqui. Trago pra frente, passo direto na laçada da agulha. Vou deixar esse fio aqui, depois eu vou entrar com ele pra cá. E agora eu vou seguir laçando, entrando no meio desse Vzinho aqui. Laçando meu fio, trazendo para dentro, dou altura, laço e fecho. Não aperta muito esses pontos, tá? Bem soltinho, a gente já aumentou a agulha por conta disso também. Então, agora eu vou pegar as duas alcinhas e vou fazer um baixíssimo. Laço uma das alcinhas, pego só no meinho, ó. Só no meio. Laço, dou altura, laço, tiro tudo. Na hora do baixíssimo, pego as duas alcinhas, laço, trago pra frente, passo pela laçada da agulha. Laço, vou só no meio. Dou altura, laço, ponto meio alto. Baixíssimo, pego as duas alcinhas, trago pra cá e passo na laçada da agulha. Laço, vou bem no meinho, trago a minha laçada, laço, ponto meio alto. Vou seguir assim a carreira inteira. Ponto baixíssimo, agora ponto meio alto, eu laço, venho no meio. E ponto baixíssimo eu pego nas duas alcinhas. Seguindo assim até o final dessa carreira. Ponto meio alto, pegando só em uma das alcinhas, e o ponto baixíssimo pegando nas duas. Tá ficando assim. Depois a gente vai colocar esse fio pra dentro pra arrematar ele aqui. Mas como ainda vou utilizar essa parte, eu deixo pra depois. Vou fazer a primeira carreira e volto.
Faltam 2 pontos, estou aqui no baixíssimo, vou laçar. Vou vir só em uma correntinha, na do meio, entro no meio, dou altura, laço, fecho meu ponto meio alto. E aqui, nas 2 alcinhas, eu faço meu ponto baixíssimo. Acabou a carreira. Agora eu vou esticar a laçada. Preste atenção aqui, nós temos um ponto fake. E aqui, nós temos as 2 alcinhas do ponto baixíssimo. É aqui que eu vou entrar de trás para frente para fazer a finalização dessa carreira. Nas 2 alcinhas do ponto baixíssimo. Laço, levo lá para trás. Às vezes fica aqui embaixo, mas a gente vai começar aqui, ó, um novo ponto fake, através dessas 2 alcinhas que a gente levou lá para trás. E ele acaba, ó, subindo, tá? Então, laço, trago pra frente, dou aquela altura considerável, porque a gente vai fazer assim, ponto meio alto em cima de ponto meio alto, ponto baixíssimo em cima de baixíssimo, e assim sucessivamente. Então, aqui foi um fake, aqui também vai ser um fake. Seguro, dou a volta toda, laço, passo pelo meinho aqui sem tirar a mão, tá? Só posso tirar o dedo agora, quando eu tiver com as 2 laçadas. Laço e tiro as 2. Já fiz o meu ponto alto fake. Agora aqui, ó, eu tenho um baixíssimo, então eu pego nas 2 alcinhas e faço o meu baixíssimo. Aqui eu vou fazer um ponto meio alto. O ponto meio alto a gente pega só uma alcinha, a gente entra no meio. Então, olha, preste atenção, eu vou entrar no meio e vou passar por 1, 2, 3, 4. Eu quero ficar aqui no meio dessas 2 laçadinhas. Com o dedo eu já consigo entender, só que eu não lacei de novo. Com o dedo eu já consigo entender, tá? Eu laço, coloco meu dedo aqui, venho no meio. E, ó, eu sei que eu estou aqui entre um e outro. Mas na próxima a gente vai fazer contando, tá? Dou altura, laço, fecho meu ponto meio alto. Vou fazer um baixíssimo aqui nas 2 correntinhas. Não perde nenhum ponto, senão chegar aqui no final vai dar errado. Agora vamos fazer contando. Vou aqui no meio, né? Porque o ponto meio alto eu laço. Venho aqui no meio, ó. Conto uma, né? Que é a primeira do meio. 2. 3. E, ó, pra chegar aqui no meio eu tenho mais uma. 4. Laço. Faço meu ponto meio alto. Faço um baixíssimo. Vamos de novo dessa forma. Laço, entro aqui no meio, entre uma e outra. 1, 2. Tem uma aqui embaixo dessa, ó. Tá vendo? Então, eu passo 3. E aqui, pra ficar no meio, pra chegar bem no meio, eu entro nessa aqui, ó. 4. Laço. Trago pra frente, laço, tiro tudo. Ponto baixíssimo, pegando nas 2 alcinhas. Perdão. Agora eu laço, venho direto aqui, ó. Eu acho melhor ir direto, que é só olhar, ó, você vai direto. Se você olhar e as 2 alcinhas estiverem juntas, você sabe que tem que colocar a sua agulha aqui, ó. Pronto, no meio de uma e da outra. E aí você escolhe qual maneira você acha melhor de fazer. Ponto baixíssimo. Ó, vou fazer de novo direto, ó. Coloco meu dedo aqui, entro aqui no meio e vou direto até encontrar meu ponto. Ó, já foi direto. Uma laçada de um lado, outra do outro.
dou altura, laço e fecho. Ponto baixíssimo nas duas alcinhas, laço, venho aqui direto de novo, ó. Ó ela aqui, ó. É aqui o lugar correto entre uma laçada e outra. Dou altura, laço e fecho. No próximo, baixíssimo. No próximo, novamente, ó. Vou entrar aqui e vou vir aqui, ó. Pronto, já foi. Tem uma laçada de um lado, tem uma laçada do outro. Laço, dou altura, laço e fecho. Mais uma vez, eu digo, não prende esses pontos, tá bom? Ó, venho aqui com meu dedinho, vou olhar pra cá, ó, ainda não foi, tá vendo? Não é aqui, tá? Entre uma laçada, entre um fio e outro. Dou altura, laço e fecho. Então, eu vou seguir assim, mais uma carreira. Na próxima, eu volto novamente pra gente entender aonde tá, ó. Tá vendo como não é aqui? É aqui nesse meio, ó. É aqui. E aí, eu volto pra gente entender essa parte também, tá? Porque a bolsa é toda assim, toda por dentro, toda com ponto meio alto e ponto baixíssimo. A primeira, acredito que seja mais simples do que essa, mas depois que você pega o jeito, ó, já era. Tá bom? Então, façam aí a segunda carreira, que a gente volta pra finalizar a segunda, começar a terceira e tirar essa dúvida aqui dessa parte que faz diferença no nosso trabalho, dá mais um volume. Ó, onde tá errado? Tá errado. Tá vendo? Eu tenho que pegar essa alcinha aqui e vir pra cá. Aqui é o lugar correto da minha agulha. Depois fica mais fácil. A primeira carreira, no caso a segunda, né, que é a primeira que a gente tá fazendo dessa forma, é um pouquinho mais complicado, não só de entender, como de fazer também. Ó, tá vendo? Não tô no lugar certo. Ainda falta pegar essa. Ó, e ainda falta entrar aqui no meio. Por isso que eu prefiro vir logo lá de baixo do que ficar puxando essa correntinha aqui, ó. É aqui que a minha agulha tem que entrar. Então, como eu disse, essa segunda carreira, ela é mais complicadinha porque tá bem aqui no cantinho do cesto. Trago pra frente, dou altura, laço e fecho. Ponto baixíssimo. Laço, agora eu vou fazer com o dedo. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Trago pra frente, dou altura, laço e fecho. Estamos ficando assim. Então, vou fazer essa carreira toda. No final, eu volto novamente pra lembrar que a gente tem aqui, ó, ponto fake, cabecinha do ponto baixíssimo, que é aqui que a gente vai entrar de fora pra dentro pra fazer a finalização dessa carreira. Cheguei aqui no final da segunda carreira e é interessante a gente ver aqui, ó, como fica, tá? Fica um Vzinho aqui em cada um dos pontos. Então, agora vamos finalizar a segunda carreira da mesma forma. Todas vão ser finalizadas assim, até porque o ponto alto fica em cima do ponto alto e o meio alto, né? Em cima do meio alto e o baixíssimo aqui, ó, fica em cima do baixíssimo. Então, vamos finalizar com um baixíssimo. E mais uma vez, lembrando, olha o baixíssimo aqui, que tem essa tirinha.
Aqui é o fake, então eu vou esticar minha laçada. Venho de trás pra frente nas duas correntinhas do baixíssimo. As duas correntinhas do ponto baixíssimo. E vou levar a minha laçada lá pra trás. Essa mesma laçada. Aqui, ó, as duas correntinhas que eu levei lá pra trás. Coloco a minha agulha, coloco a minha laçada que tá lá atrás, laço, trago pra frente, opa, e dou aquela altura considerável para que a gente possa fazer o meio alto fake. Precisa segurar aqui, dar uma volta completa, laçar o fio do novelo e olha, ele entra aqui nesse meinho. E a partir daqui eu posso soltar. Laço, tiro, 2. Já fiz aqui o ponto meio alto. Agora eu vou pegar as duas laçadas e vou fazer o baixíssimo. Laço e vou fazer a mesma coisa, lembra? 1, 2. 3. Peraí, 1, 2, 3. 4. Laço, trago pra frente, dou altura, laço, tiro tudo. Duas correntinhas aqui, faço meu baixíssimo. Laço, agora eu vou direto, ó. Não consegui ir direto. Ó o meu dedo aqui, ó. Continuo entre uma laçada e outra abaixo dessa laçada maior. E tenho aqui as 4 correntinhas que a gente falou no ponto anterior, tá? Vou laçar, vou trazer pra frente, dou altura, laço e fecho. Próxima, pego nas duas, faço meu baixíssimo. Laço, coloco meu dedo aqui e venho ver se eu consigo colocar exatamente, ó, exatamente aqui, ó, entre essa laçada maior e essa aqui mais inclinadinha. E temos 4 fios aqui. Então, se você quiser catar os 4 fios, também pode. Mas eu acho que agora vocês já estão com a manha toda aí de enfiar aqui, ó, no meio e direto, ó, de novo, tô aqui direto nessa que tá inclinada e nessa que tá maior. E continuo com 4 laçadas aqui. Então, ou você vai buscar laçada por laçada, ou você vai direto com o dedinho do lado de fora, ó, entra aqui, parece um túnel, né? Entra aqui no túnel, ó, já tá aqui. Laço, trago pra frente, dou altura, laço e fecho. Então, vamos subir aí uma quantidade de carreiras, eu já volto com a quantidade correta. Ó, quando eu digo, tá vendo que parece um túnel? Aqui são 2 só. Ai, perdão. Laço, venho direto no túnel, não estou conseguindo, então eu pego a terceira, tá? E pego a 4ª. Colocando essa laçada aqui maior para o lado esquerdo, lembra? Que a laçada maior fica, ó, do lado esquerdo e a inclinada fica aqui. Então, eu também posso fazer dessa maneira, tá? Baixíssimo mais uma vez. E vamos fazer mais uma juntas. Vamos ver se eu consigo entrar nesse túnel. Acho que agora foi, ó. Continuo com as 4 laçadas aqui. E vamos subir. A bolsa cestaria, a gente se encontra já já com o número de carreiras. Ó. Ideal para ela, tá?
1, 2, 3, 4. Dou altura, laço e fecho. Vou fazer aqui, vocês vão fazendo aí. Ó. É pra cá. Quando você encontrar aqui, já não é o meio, tá? Lembra? Uma fica inclinada e a outra fica maior, tá? Essa aqui inclinadinha, ó. Laço. Dou altura, laço e fecho. Ponto baixíssimo. Laço. Agora sim, ó. Tô com uma maior de um lado e a inclinada aqui desse lado. Então, vamos continuar. Eu volto quando ela estiver na altura perfeita. Vai ajeitando. Ela vai tomando uma volta por aqui, ó. Vou pegar esse fio logo e vou colocar pra dentro, tá? E vamos logo arrematar. Tem até um buraquinho aqui, já pego ele aqui. Agora ele não vai me atrapalhar, porque eu já não vou mais usar essa carreira, então já posso arrematar ele. Vou passar por mais um fio aqui. Vou cortar e vou dar uma derretidinha pra selar ele aqui dentro. Derreto, puxo um pouquinho, escondo ele aqui embaixo desse fio. Então, vamos continuar agora nossa bolsa cestaria. Chegamos aqui na 14ª carreira, contando aqui por esses tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comecei ela aqui, a última carreira. Estou aqui quase na metade. Quero mostrar de novo como ela tá ficando linda. Aproveitei que eu tava por aqui, resolvi colocar a minha etiqueta aqui embaixo. Achei que ficou um charme. A gente tem que ajeitar aqui, ó, porque ele fica mais fofo aqui, ó. Tá? Então ajeita seu cestinho, ajeita todos os pontos aqui pra fora, pra ficar assim, olha. Assim, tá? Na hora de fotografar, principalmente. Resolvi voltar aqui com vocês para que não fique dúvidas sobre os nossos 4 pontos. Agora eu vou chegar bem pertinho, ó. Fiz o baixíssimo, que também fica muito escondido. Olha o baixíssimo aqui. Agora aqui, olha, eu já tenho 3 fios. 3. 1, 2, 3, né? De cara aqui, ó. E aqui eu tenho o 4º. Então, 1, 2, 3, olha, na nossa frente aqui. E esse aqui, eita que eu tô saindo da câmera. Esse aqui é o 4º. Então, ó, é isso aqui, ó. Ó, 3 e 4. Tá? Não lacei, tudo bem, é só pra eu poder mostrar de novo. Laço, já dou de cara com os 3 aqui, já venho aqui pra buscar esse 4º fio. Então, eu entro aqui. 4 fios. Laço, dou altura, laço e fecho. Ponto meio alto. Olha onde é que tá o ponto baixíssimo. Bem pequenininho aqui. Então, ponto baixíssimo. Laço, ó, já dou de cara com os 3 aqui. 1, 2, 3 e o 4º é esse aqui. Então, eu já venho com a minha agulha nos 3. E já posso, ó o 4º aqui. 4. Laço. Trago pra frente, dou altura, laço e fecho. Baixíssimo, bem escondidinho, pequenininho aqui. Por isso, não precisa apertar tanto. Laço e já dou de cara aqui novamente. Com esses 3, com essas 3 laçadas. E a 4ª é essa daqui, ó.
Então, eu venho pros 3 e já vou entrando aqui no quarto, ó. Perdi o terceiro, tá vendo? O terceiro é esse aqui. 3 e já entro no quarto. Laço, trago pra frente, laço e fecho. Ponto baixíssimo, bem coladinho aqui. Ó, 3 laçadas aqui, mais essa daqui. Tá bom? Então, eu voltei pra vocês não terem dúvidas, porque chega, acho que a partir... Não lacei de novo. Acho que a partir da 4ª carreira começa a ficar assim. Aí eu pensei, vou voltar. Primeiro que o ponto baixíssimo tá bem escondido e eu quero enfatizar esse detalhe também de não apertar o ponto baixíssimo e nunca esquecer dele, tá? Ó, mais uma vez, as 3 laçadas estão aqui e a 4ª é essa daqui. Porque eu entro sempre nesse meio. Então, ó, vou direto aqui pra pegar minhas laçadas. Não lacei novamente. Ó, já fui direto pra 4ª laçada, bem no meinho, entre um fio e outro. Altura, laço e fecho. Baixíssimo. Laço, já dou de cara com as minhas 3 laçadas. E vou, ó, direto pegar essa 4ª aqui. Pra ficar bem no meio, entre uma e outra. Laço e fecho meu meio ponto alto. Ó, baixíssimo. Pego nas 2 alcinhas. Laço, já dou de cara aqui com 3 e já vou entrar no meio, ó. Laço e fecho. Ó como é que tá pequenininho. O baixíssimo. Mesmo a gente soltando, hein? Mesmo eu soltando os pontos, ele fica pequenininho. Agora, imagina se você apertar. Ó, peguei as 3 e entrei no meio das 2. Nossa, mas tá linda. Tá linda. Laço e fecho. Ponto baixíssimo. Vou esticar minha laçada. Vou cortar meu fio. Vou puxar minha laçada e vou fazer o fechamento igualzinho. Vou pegar a agulha número 5, tá? Ó, baixíssimo tá aqui. Esse aqui é o baixíssimo, aqui é o ponto fake. Então, eu venho de trás pra frente, nas 2 correntinhas, ó, do baixíssimo. Levo o meu fio lá pra trás, como se a gente fosse começar outra carreira. Agora, eu venho nesse baixíssimo daqui, coloco a minha agulha no meio, laço, trago pra frente. Ah, mas o fio ficou pra fora. Vamos colocar ele pra dentro em 1 segundo, ó. Só, ó, ele saiu daqui, já volta por aqui. Pronto. Aqui eu vou arrematar com a minha agulha de tapeceiro. Por alguns pontinhos aqui. Vou continuar descendo. Isso aqui fica muito a critério de vocês, tá? Pronto. Corto. E venho derretendo o fio com a parte azul da chama e puxo pra ele ficar aqui escondidinho, ó. Agora é só aquela questão da gente ajeitar a nossa peça todinha. Vamos colocar o nosso fecho tigre da VIP Acessórios. E separei aqui 2 pedaços de fio. Vou pegar
meu primeiro tigrinho de cabecinha pra frente. E quando eu conto aqui, ó, já começo a contar dessa lateral, porque a bolsa vai ficar assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui no meio. Minha agulha, tô procurando minha agulha. Eu vou pegar a agulha número 5 e vou passar aqui, ó. Peguei 3 fios. Se fosse aqui, seriam esses 3, mas eu contei aqui direitinho pra ver bem o meio da minha peça. Poderia ter colocado o fecho tigre já aqui? Poderia, mas como eu não botei, vou deixar aqui mesmo. Vou trazer, ó, meu fio pra frente, só um. Eu só vou usar esse aqui vai ficar aqui esperando. E aí eu vou colocar o meu fecho tigre, o fio dentro do fecho, com ele virado pra mim. E vou agora, naqueles 3 pontos que eu falei, na verdade não é o que eu falei, porque o que eu falei seria aqui, né? Então, eu pego esses 2 mais esse, tá? 3 pontos. Pego meu fio, levo lá pra trás. Vou com o dedo, que é pra não puxar esse aqui. Então, eu puxo bem. Meu tigrinho tá aqui pra frente, volto no mesmo lugar. Agora eu vou voltar aqui, ó, no mesmo lugar que tá esse fio. Pego meu fio, faço uma volta e trago pra frente. Devagar também pra não puxar esse fio. E agora eu vou pro próximo ponto. Ó, eu tô nesse. Agora eu venho pra esses 2, mais esse aqui. 3 pontos, 3 laçadas. Pego meu fio e levo lá pra trás. Então, eu fiquei aqui na frente, assim, ó. Sempre trabalhando com aquele fio inicial, que a gente começou. O outro fica esperando lá atrás pra gente dar agora um nó. Aperto bem, tanto o primeiro quanto o segundo. E agora, vamos arrematar. Um foi para um lado, o outro vai para o outro lado. E agora, para colocar o outro fecho, eu já encosto ele aqui para encontrar o meinho dele, da mesma forma que foi do outro lado. Ó, vou abrir aqui, coloquei minha agulha dentro dele. Vou vir aqui no meio, pegar esses 2 e mais esse, ó, 3 fios. E o tigrinho tá aqui, então ele pode estar ou não estar. Se ele tiver, você já passa ele aqui, ó. Puxa um, segura o outro. Deixa pro lado de cá, ajeita o seu tigrinho. Vem no próximo ponto e pega essas 2 maiores laçadas, mais essa pequenininha aqui. Leva o fio lá pra dentro. Essa parte mais devagarzinho. Primeiro pra não... Peraí, gente, compliquei aqui. 1, 2, 3. Na hora de trazer pra dentro, eu normalmente pego com a mão, tá? Pra não puxar esse fio aqui. Estou trabalhando só com um, lembra? Volto no mesmo lugar. Laço ele aqui, trago pra frente e vou para o próximo ponto. Ó, tô trabalhando nesse, venho para esse. 1, 2, 3. 1, 2, 3 laçadas. Pego meu fio, trago aqui pra trás.
E eu vou ficar assim, igual eu fiquei do lado de lá. E vou dar o meu nozinho e fazer um arremate, um pra cada lado. Aperto e aperto. Eu gosto de arrematar bem o fecho, porque é uma parte que a gente mais vai usar, né? Chegou a hora da gente deixar a bolsa cestaria ainda mais linda. Vou colocar a alça de mão de corda única. E vou colocar o nosso charme. Claro que é para usar também, mas dessa vez eu vou colocar aqui como charme, porque eu amo. Vou separar aqui, ó, 3 gominhos. E vou vir entre um gominho e outro, colocar mais profundo aqui. 1, 2, 3. E coloco aqui também mais profundo. No outro lado, a mesma coisa. Deixo 1, 2, 3 e aqui no meio. 1, 2, 3 aqui no meio. Mais lá embaixo, tá? E aqui também. Assim. Já está linda. Mas eu gosto de dar essa opção pro cliente. Colocar uma alça de corrente, eu vou colocar 3 voltas aqui. Mas avisa pra sua cliente que ela pode fazer isso aqui com a peça e colocar a alça dela aqui e usar como alça de ombro. Se ela passar por aqui, ó, passar por aqui e voltar aqui. Então, se ela fizer isso aqui, ela tem uma alça de ombro. Só ajeitar as cordinhas aqui pra ficar do mesmo tamanho, tá? E mantém o charme aqui da alça de mão de corda, que é linda, né? Mas eu vou colocar assim. Coloco a minha alça aqui. Venho com o meu mosquetão, encaixo aqui. Esse lado. Esse lado de cá, eu vou passar por dentro, de fora pra dentro. Passo aqui também. E vou voltar pro mesmo lugar que eu comecei. E aí, eu ajeito também aqui a cordinha. Quero colocar uma de cada tamanho, pra ficar bem charmoso. E aí, ela fica assim. Então, a sua cliente pode usar de 2 formas, tanto de mão e ela aqui no enfeite. Quando ela precisar, ela abaixa a alça e coloca o mosquetão aqui. Muito fácil de colocar. Cadê minha partezinha? E aí, ela coloca o mosquetão aqui e usa a alça tanto de ombro como na transversal, porque ela é bem comprida. Então, dá pra colocar na transversal essa lindeza, essa fofura de bolsa cestaria. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijinho, tchau, tchau!